André, se a bolsa de valores é tão boa assim, por que não está todo mundo investindo, né? É uma pergunta comum. A outra pergunta é, então, por que eu deveria investir? Então, hoje, após a vinheta, falaremos sobre 2 motivos do porquê as pessoas não investem e 2 motivos do porquê as pessoas deveriam investir na bolsa. Até daqui a pouco. Pessoal, eu decidi fazer esse vídeo curto aqui para trazer um tipo de conhecimento diferente sobre bolsa de valores, né? As pessoas, elas subestimam o poder da bolsa por não compreendê-la, tá? Então, indo direto ao ponto, vamos falar o seguinte: qual o primeiro motivo que faz com que as pessoas não procurem a bolsa? Além de ser novo no Brasil, ou relativamente novo no Brasil, a popularização das corretoras e dos home brokers, que são as ferramentas de compra e venda, nós temos uma questão cultural no Brasil bastante enraizada, que é a hiperinflação. Quem tem por volta de 40 anos ou mais deve lembrar na década de 80, quando você ia no supermercado de manhã e se você fosse à tarde, aquelas maquininhas, né, de colocar preço já estaria um novo preço naquele determinado produto. E nessa cultura de hiperinflação que boa parte dos pais hoje viveram, guardar dinheiro era uma coisa meio que insignificante, não era importante. O importante era você ganhar o seu salário e consumir, fazer estoque. Então, essa questão cultural de não ter o hábito poupador, de não guardar dinheiro e, consequentemente, investir, é uma coisa praticamente inexistente em grande parte da população brasileira. E isso faz com que você entender investimento como imóveis, por exemplo, seja a opção mais interessante da geração anterior, e que a maioria das pessoas hoje na geração atual que estão na fase produtiva tentam repetir esse modelo. E isso pode ser um grande erro, como eu mostro nesse vídeo aqui, tá? Bom, o segundo ponto, que ele é até diferente, as pessoas falam um pouco, é o aspecto biológico. Como assim, André? Bom, a bolsa, para ela te dar o dinheiro, né, de forma significativa, ela precisa de tempo, né? E quando você olha esse fator associado à cultura dito agora há pouco e o aspecto biológico, nós temos um conflito no nosso cérebro. Por exemplo, se eu pedir para você tentar imaginar a sua fisionomia aos 90 anos de idade, você consegue ver isso com clareza? Provavelmente a grande maioria das pessoas que verem esse vídeo não vão conseguir formar essa imagem na cabeça. Por que isso? O nosso organismo biológico, ele não evoluiu para esperar, ele não evoluiu para o tempo, né? Como assim? Se a bolsa precisa de tempo e nos últimos 12 mil anos nós éramos caçadores-coletores, ou seja, você levantava de manhã, ia caçar o seu alimento, depois as sobras você dava para o cachorro, para os animaizinhos, e no dia seguinte você imediatamente tinha que fazer isso novamente, porque não tinha onde armazenar. Então esse conceito não é palpável no nosso aspecto biológico. O outro ponto também bastante relevante, que, por exemplo, a geladeira, se eu não me engano, ela foi criada em 1926. Então é muito recente você não precisar, né, ter que ficar sempre renovando o seu estoque ou buscando. Então, por esses motivos biológicos, essa evolução, o nosso cérebro ele é muito mal preparado para a bolsa. Perfeito? Dessa forma, esses 2 são os principais motivos, claro que existem outros, mas esses são os 2 principais motivos que fazem as pessoas não terem interesse, né, em se aprofundar na bolsa, apesar de ser um motivo excelente, como eu mostro nesse vídeo aqui, ok? Bom,
tudo bem, André, eu entendi, achei interessante aqui. Mas por que então eu devo fazer? O que tem de mais a bolsa que torna ela tão interessante assim para mim? Por que eu deveria gastar o meu tempo com isso? Bom, então eu vou apresentar aqui 2 motivos para você buscar isso. E esses 2 motivos estão atrelados à matemática. Mas calma, não vou ficar fazendo conta aqui não, eu vou trabalhar com a lógica que é mais gostoso de ensinar. Então, vamos entender o seguinte, na bolsa tem 2 matemáticas que acontecem, tá? Bom, e como é que funciona isso? A primeira matemática que eu queria falar aqui é a matemática da exponencial. O que é a exponencial? É uma matemática que quem aprende é lá no 3º grau. Se você rever os seus estudos, quando a gente vai até o 2º grau, a gente aprende as equações de 1º e 2º grau. Mas existem equações de 3º grau. E esse processo de matemáticas do 3º grau, eles são ferramentas utilizadas principalmente na engenharia, nas áreas matemáticas. Então, é uma pequena parte da população que tem acesso a esse tipo de conhecimento. E é justamente a exponencial que atua na bolsa na multiplicação do dinheiro. Agora, repara, a edição vai colocar um gráfico aí mostrando. E a exponencial ela é bem tinhosa, né? O que eu quero dizer? Você vai colocando o seu dinheiro e não acontece nada, principalmente nos primeiros anos e até lá para o seu 15º ano ou principalmente no 20º ano. Não acontece quase nada. Porém, quando você consegue superar a questão cultural e consegue superar a questão biológica e deixa quietinho lá rendendo, acontece a explosão em ativos de valor no período de 20 anos. E isso também é um fator que as pessoas têm muita dificuldade. E eu sempre falo, quando eu vou discutir com alunos meus, que é o seguinte: se a expectativa de vida nossa é viver entre 95 e 100 anos, pagar o pedágio de 20 anos é uma coisa super legal, super tranquila. Né? A questão é você encontrar o meio termo entre você poupar para o teu futuro e viver o agora. Para isso que existe educadores financeiros, planejadores financeiros, é justamente para ajudar você a encontrar esse caminho. Esse canal foi criado justamente para isso. Compreende? Então nós temos aí essa primeira matemática exponencial. E tem a segunda matemática também, que é de 3º grau, que quem tem mais contato é o pessoal mais das exatas, né? E o grande público não tem. A gente conhece ela, que é a matemática da probabilidade, ela é mais conhecida nos bilhetes de loteria, mas na bolsa ela não é aplicada dessa forma. O efeito dela é um pouco diferente. Como que seria? Se você tem empresa boa, você compra várias empresas boas na bolsa e ela precisa de tempo para exponencial agir, tá? Com esse monte de empresa boa, existem números adequados, você aumenta a probabilidade de que o enriquecimento venha no tempo. Ou seja, de uma maneira muito simplificada, se você tem uma empresa boa, que a gente chama empresa de valor, associada à diversificação, que são várias delas, correto? E o tempo, tá? Que aí nós estamos falando de 20 anos, você tem a probabilidade muito grande de que a exponencial te traga o resultado. E isso realmente acontece na imensa maioria das vezes. Então essas 2 matemáticas, pessoal, elas são as preponderantes, os principais motivos para que você se dedique um tempo a entender melhor isso. Por quê? O fato de você não entender, não ter conhecimento, não quer dizer que não aconteça. E por isso mesmo, né, pela bolsa ser uma ferramenta de multiplicação do dinheiro da sobra do teu trabalho bastante eficiente, vale a pena a dedicação para isso. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Já deixa aquele like maroto, se inscreva se você ainda não é inscrito e logo logo vou trazer mais conteúdos para ensiná-los a mexer com essa ferramenta tão importante na vida da gente. Até o próximo vídeo.